Olá, pessoal, então, boa tarde a todas e todos. Prazer estar aqui falando com vocês sobre essa iniciativa, junto com a CETEC, e de fomentar, né, as competições, né, a criação de polos olímpicos. Então, é um prazer ter todos vocês. Essa proposta ela foi motivada aqui pelo IFSP, mas desde 30 dias atrás, várias pessoas já têm dado contribuições. E uma das contribuições foi trazer o escopo dessa atuação aqui para compartilhar com vocês, né, aqui da rede, os pró-reitores de pesquisa, o FORPOG, na pessoa da professora Joélia, e eu tive o prazer de participar desse fórum. É um fórum que dá umas respostas muito boas, né, respostas produtivas, e também tem uma capacidade de execução, né, dessas parcerias. E, e a ideia é passar um pouquinho aqui com vocês que são as nossas ideias iniciais e coletar de vocês, né, pela experiência, por tudo que vocês já fazem também, participam de competições, de outras competições, eventos e tudo mais, que vocês possam trazer as contribuições de vocês para a gente aperfeiçoar essa chamada antes mesmo dela ser lançada, né? Porque aí a gente lança um mecanismo com um pouco mais de assertividade, tá? Então, eu não sei se a Úrsula já está por aqui. Cheguei, Éder. Tô Úrsula, aqui. então, tá bom. Seja bem-vinda. A palavra está contigo para fazer uma breve fala aí em nome da CETEC. Pronto, em primeiro lugar, queria agradecer ao grande parceiro, amigo nosso aí, desde a Beth, né, que nós nos conhecemos, o Éder, que também é um grande amigo e parceiro do Marcelo Bregagnoli, nosso diretor, né? É, e essa parceria com o Instituto Federal de São Paulo está sendo essencial, né, para a gente, justamente pela grande expertise, o conhecimento, engajamento que eles têm nessa área também, né? Eu que também já tive essa experiência com o pessoal da Rede Maker, né, trabalhando. Então, a gente encontrou justamente essa necessidade de uma demanda reprimida, né? Então, muitos professores, muitas pessoas que acabam conversando com a gente, e eu também, como professora da rede federal, a gente sente essa necessidade de valorizar o nosso estudante, de estar motivando a participação de Olimpíadas em conhecimento, em projetos de ensino, pesquisa e extensão, mas de uma forma mais especializada, mais focada, né? Justamente com aquele olhar realmente para que esse aluno se sinta seguro, né, na participação. E aí, essa construção da chamada dos polos olímpicos, que foi uma proposta aí do nosso amigo Éder, ela veio realmente de encontro a uma grande demanda da rede federal para a gente, CETEC, né? E a gente sentia, em contrapartida, com uma certa dificuldade, porque a gente, enquanto CETEC, a gente está respondendo pela rede federal. Então, a gente não pode atender de forma isolada. Ah, eu vou entender porque o Instituto XYZ do Sul, do Sudeste, do Nordeste falou com a gente, né? A gente tem que atender de uma forma que a gente dê oportunidade igual para todos. Então, a chamada ela tem esse propósito. Obviamente, não serão todos atendidos, mas a gente vai ter critérios e é justamente, eu acredito, a proposta desse encontro de hoje, esse pensar junto nessa construção colaborativa do que poderia ser realmente uma ideia de uma chamada bacana para toda a rede federal. E ela não se encerra aqui, né? Essa ideia do projeto do Éder, da equipe de São Paulo, ela pretende depois se transformar num programa. Então, outros editais virão, outras ideias, é, é, serão sairão daqui, né? É um primeiro passo. E é um primeiro passo que eu já considero uma experiência exitosa. Então, meu agradecimento, né, ao Éder aí realmente por essa ideia, por esse apoio, e parabenizar já as quase 70 pessoas que estão entrando e está subindo esse número, né? Então, isso quer dizer que, de fato, tem uma grande adesão, tem realmente uma vontade da rede federal de trabalhar juntos aí por esses meninos
E a gente está transformando vidas, né? A gente tem que lembrar disso, né? Eu, como egressa da Rede Federal, eu posso dizer isso com muito orgulho, assim, que ter estudado no curso técnico na Rede Federal mudou a minha vida e tenho certeza que isso vai cada vez mais ser significativo na vida aí dos nossos estudantes, a transformar também positivamente a nossa educação brasileira. Obrigada, Éder. Obrigado, Úrsula. Acho que a professora Joélia não chegou aqui ainda, né, para dar uma palavrinha em nome do Forpog, mas fica aqui o nosso agradecimento, né? Foi de pronto o aceite e a mobilização, né, do fórum para participar também. Vejo alguns colegas pró-reitores aqui na sala, né? Então, a Zilfran está representando a professora Joélia. Pode abrir seu microfone. Bom, acho que está com um probleminha técnico. Oi, me escutam? Oi, boa tarde, me escutam? Sim, está com eco. Se puder baixar o retorno. Quem está falando? Oi, me escutam? Sim. Ok, obrigado. A professora Joélia está em Brasília, eu acredito que ela deva estar terminando a reunião, mas eu posso dizer que eu estou aqui representando a Coordenação Geral de Olimpíadas do Conhecimento do IFCE, então também estou aqui à disposição. Legal, obrigado, né? Vou fazer uma apresentação rápida para nortear, né, e deixar todos no mesmo contexto, qual é a nossa proposta inicial. E, na sequência, a gente abre, né, as inscrições para cada um falando e a gente coletando as sugestões para elaboração da proposta, tá? Então, né, a gente tem especial justificativa aí no inciso 5º, né, das nossas finalidades e características, né, de se constituir centros de excelência. Então, a ideia do Polo nasce um pouco dessa conexão com a nossa lei de criação, com a lei de criação dos institutos federais, e também, né, os incisos 6 e 7, né, trabalhando principalmente o centro de referência no apoio à oferta de ensino de ciências, oferecendo capacitação e atualização pedagógica, e também atuando na divulgação científica e tecnológica. Então, a ideia desses polos está ancorada lá na nossa lei de criação, né, e por isso é uma questão que é importantíssima com que a gente trabalha. E as competições, elas também conversam muito com os aspectos, né, e os princípios da educação profissional e tecnológica, ensino com pesquisa, né, formação integral. Então, a gente tem vários elementos que conectam essa ideia com a ideia dos polos olímpicos. Então, essa chamada, o polo olímpico, ele tem esse objetivo de ser um lugar, né, um lugar físico e virtual que seja, né, para treinamento intensivo voltados para as competições técnicas e científicas. A gente sabe que para competir em alto nível precisa ter um treinamento mais intensivo, e a ideia é que isso acabe elevando também o nível dos nossos estudantes, né? E também o desempenho deles em competições, né? A gente tem participado de bastante competição e muitas vezes a gente vê que as pessoas não se preparam adequadamente para estar lá, né? Conseguiram, de alguma forma, um acesso. A gente sabe que também tem benefícios didáticos, mas a gente quer também, né, que quando as pessoas sejam inseridas em competições de nível mundial, que a gente esteja bem representado. Então, essa proposta se alinha a esse objetivo. E aí a gente tem algumas experiências inspiradoras, né? A própria Olimpíada Brasileira de Agropecuária, que, inclusive, nesse final de semana, né, teve a sua fase presencial, e tem a prática, né, muito relacionada a desde 2013, né, a gente teve a inserção de atividades práticas nessa competição, então tem uma conexão grande.
E isso, inclusive, veio da conexão com a Olimpíada do Conhecimento e o World Skills Competition, em parceria com o Senai, porque eles já tinham esse know-how de como fazer ocupações práticas, né? O World Skills, para quem conhece, é uma competição em que as ocupações só têm atividades práticas, a teoria serve só para embasar aquela prática, então, e é necessário uma certa preparação para que tenha êxito, um bom êxito na competição. E também a gente teve conexão com os editais da CETEC-MEC, né, o 94 de 2013, o 17 de 2014, e foi para nuclear equipes. Ele tinha uma ideia um pouquinho mais fragmentada, que ficava no nível de preparação de equipe. Ele não extrapolava essa proposta inicial para além das equipes que estavam sendo preparadas. Então, isso aqui já consegue fazer, apoiado naquela ideia inicial, a gente consegue evoluir. E também aqui um pouco na experiência que a gente tem, a gente em São Paulo tem fomentado bastante esse tipo de competição, né? A gente tem investido aí quase R$ 500 mil por ano em estudantes para acesso a competições, né? Fomentando com diárias, passagens, visitas, cooperação. Então, isso tem sido uma tônica, então a gente agregando essas experiências. E a experiência, talvez até pelo nome, né, seja, e já também talvez já seja conhecida de algumas outras pessoas, é o POTI, né, que é o Polo Olímpico de Treinamento Intensivo do INPA, né, para a Olimpíada de Matemática, né, eles coordenam e fazem essa execução. E no POTI deles tem essa pegada, né, quem pode participar dos POTIs presenciais, que são esses que estão marcados com o PIN, participa, e quem não pode participa com o gêmeo virtual dele, né? Onde os orientadores estão online, tem videoaulas, material, testes, né? E no presencial acaba tendo alguns outros benefícios que o virtual, por vezes, ainda não está pronto, né? A gente, às vezes, não tem pronto essa estrutura ainda para fazer ele ser uma imersão total, né? Talvez um metaverso. E aí a gente construindo os elementos básicos dessa proposta, né? O que a gente espera? Que cada um dos polos ele tenha um modelo presencial, né? Ele vai ser a ideia é que ele seja um núcleo físico mesmo, né? Seja um laboratório de referência inicial, e também que ele tenha um modelo híbrido virtual, né? Então, que as experiências e as práticas ali realizadas, de alguma forma, possam também ser replicadas no ambiente virtual, né? A gente sabe das limitações, mas a proposta é que quem for ter contemplado com o físico vai ter um repositório também, vai ofertar um repositório virtual para que as outras pessoas que talvez não foram contempladas, mas querem estar inseridas nesse núcleo, nesse polo temático, ele possa replicar as experiências, replicar as práticas que ali foram desenvolvidas. Então, por isso também esse princípio da replicabilidade, aquilo que for desenvolvido, trabalhar elementos para que outros que possam pegar aquele material e replicar na sua instituição, replicar naquele grupo em que está inserido. A proposta que também seja pelo menos 2 IFES parceiros, né, nessa proposta inicialmente. Talvez aqui com um critério de pontuação extra e não um critério eliminatório, tá? A gente sabe das dificuldades por vezes aí, mas a gente tem a solução do Integra, que hoje permite com que a gente encontre pessoas com perfis parecidos, né? A rede Integra, para quem já tem Integra instalado, a gente consegue varrer esses perfis, e é um centro mesmo de treinamento, né? Com aulas especiais, laboratório específico, provas corrigidas e comentadas de anos anteriores, simulados das provas anteriores, se houver provas anteriores e se elas forem públicas, vídeos temáticos organizados, né? Se quem quiser produzir seus próprios vídeos, tudo bem, mas com o volume de coisas disponíveis hoje,
talvez o processo de curadoria seja até mais importante do que propriamente o desenvolvimento de novos conteúdos, né? E também fazer um aulão, né? Esse aulão é basicamente um evento aglutinador, né? Então, esse aqui são uma das coisas, o mínimo que a gente espera dessas propostas, né? Ah, a gente vai ter, né, 5 polos, a gente destinou um recurso de 120 mil para cada polo. Aqui tem uma proposta, tá? É que seja 60% pelo menos para investimento em infraestrutura e materiais e os outros 40% em pessoal, mas isso vai ficar, essa aqui é uma sugestão, né? A gente sabe que vai ficar a cargo do proponente definir se ele se imagina assim, eu quero colocar 100% de bolsa, né, para as pessoas trabalharem. Tudo bem, a gente não vai entrar nesse mérito dessa análise nem limitar. Mas aí, veja bem, a construção da proposta ela tem que ser de uma forma com que, imagina assim, eu estou contando, né, com a hospedagem do site na página da nossa reitoria, né, nos servidores que a gente tem aqui. Mas às vezes a reitoria tem uma limitação de banda, que na hora que a gente espera várias pessoas conectem naquele portal para um simulado, para baixar conteúdo, todas simultâneas, pode ser que esse serviço de servidor não consiga apresentar, né? Então, a gente tem esse processo de financiamento, tá? Então, 120 mil. E o financiamento mínimo de 5 equipes, tá? Para participação de eventos no exterior, que é uma demanda que muitas vezes é, deixa eu ver aqui, Renato, não sei porque o Renato assumiu o controle da apresentação. É, então, assim, mas a proposta é que a gente tenha esse conteúdo, né, de 120 mil, e também esse é um segundo edital para participação em eventos no exterior, tá? Então, a grosso modo é isso. E também a gente tinha uma proposta de desenvolvimento de uma plataforma, e essa plataforma a gente conversou com o IFCE, e o IFCE já tem uma plataforma, né, de gestão de Olimpíadas e treinamento. Então, a proposta agora, essa parte a gente vai continuar evoluindo com eles, né, nessa sistematização desse conteúdo. Então, agora sim, fica franqueada a palavra a todos e todas, né? Só peço que a gente levante a mão para poder a gente ter uma ordem aqui para todos aqueles que queiram fazer alguma manifestação. Quantos polos já existem no Brasil hoje? Nesse formato, essa é uma proposta nova, né? Então, por enquanto, a gente não tem nenhum polo novo, tá? Então, assim, a gente vai criar. A gente tem os polos do INPA, né? Mas ainda não são nessa filosofia desses fomentados pela CETEC, tá? Cícero? Cícero, a gente não está te ouvindo. Certo? Enquanto isso, professor Siqueira, fica à vontade.
Opa, me escutam? Sim. Ok. Não, só ratificar aí a disponibilidade aí do sistema de IF, né? Sou o professor Siqueira aqui do IFCM. Mas assim, mas eu ia ter uma pergunta. Você falou do POT, né? A gente uma vez aplicou ele aqui no Maranguape, né? É bem bacana porque tem muito material. E assim, eu ia perguntar, assim, dentro dessa questão da estrutura maior, né? Como é que a gente pode conseguir, né, conteúdos, né? Sei lá, do INPA, por exemplo, né? Não sei como é que é essa conexão da CETEC com esses outros institutos, né? Então, quando está falando de matemática, de física, a gente tem muitos institutos, assim, com muito conhecimento, muita gente boa, muito material publicado por esses institutos e que a gente, às vezes, não tem um acesso, né, adequado a esses conteúdos, por exemplo, né, para a gente poder divulgar. Aqui no Ceará, por exemplo, a gente temos 184 municípios, né? E, assim, chegar a esses municípios, né, com conteúdo adequado, né? Sem acesso a um material bom, né? Um material que a gente possa divulgar, né? E vamos dizer assim, bem atestado, isso, assim, às vezes traz um pouco de dificuldade. Se a gente tivesse, né, já que está fazendo um esforço nacional, né? Ter, né, a disponibilidade desses conteúdos dessas várias instituições, acho que seria muito bacana, né? De repente a gente alia, né, essa questão dos conteúdos já disponíveis, materiais já prontos e um sistema que pode deixar esses materiais disponíveis para uma grande população aqui do Brasil. É isso, obrigado. Professor Siqueira, a gente tem um fórum, né, dos gestores de Olimpíadas do Brasil, tá? E a gente está fazendo essa conexão, está abrindo essa frente de conexão com todos eles, né? E depois a gente vai também pedir acesso, né, a esses conteúdos que outros. Mas também vocês, como os proponentes, vão ter, né? A gente vai viabilizar também esses momentos de encontro com pessoas de outras instituições, tá bom? O Cícero conseguiu voltar? Opa, sim. Perfeito, Cícero, a Eu palavra está sou contigo. Cícero Tavares, aqui do IFRN, Parnamirim, né? Eu sou atleta paralímpico, campeão brasileiro nas provas de arremesso e lançamento. E nós estamos aqui, eu quero até dar o parabéns à iniciativa, né? Porque a gente quer muito, sonha muito em poder estar contribuindo mais, não só com o IFRN, mas com a região, né? E a gente tem muito interesse em tornássemos, né, um polo. E tendo uma iniciativa dessa, né, e a gente atendendo os requisitos, a gente quer muito estar podendo contribuir com essa iniciativa. É isso. Perfeito, Cícero. A gente vai, assim, a gente abre a chamada, né? Todos vão ter a oportunidade de concorrer, e aí talvez a gente cobre lá, né, Úrsula, o pessoal da CETEC para ampliação do recurso e tudo mais. Douglas? Boa tarde, vocês estão me ouvindo? Perfeito. Beleza, então. Não, eu peço até desculpas, eu recebi o convite a 4h01, eu entrei um pouco atrasado, aí eu gostaria de saber o seguinte, se essa proposição de criação de polos e tudo mais, tem algum tipo de documento, alguma coisa já escrita que a gente possa seguir, um regulamento, um edital ou algo assim, para poder, de novo, como eu cheguei uns 10 minutos atrasado, talvez isso já foi dito, até peço desculpas, só para eu poder até me situar melhor. Tá bom, Douglas. A gente vai reenviar a apresentação que foi feita para todos. A gente teve quase 300 inscritos, né, para participar, e também a gente reenvia o link da gravação. A gente tem algumas ideias gerais, tem algumas linhas escritas, mas a proposta aqui é justamente coletar de vocês quais são as sugestões, o que deve conter ou não nessa chamada, se ela deve ser mais restritiva, se ela deve ser mais aberta, tá? Então, essa é uma das propostas aqui que a gente está fazendo, né? Ouvir de vocês, ouvir de toda a comunidade, o que vocês consideram importante, né, tá nessa chamada, para que a gente possa nos aproximar essa chamada o máximo da realidade
dos campos, né, de quem está executando a atividade na ponta. Tá bom. Bruno? Bruno Alô? Venâncio. Oi, Oi. Boa tarde, né, a boa todos. tarde. Eu sou aqui o professor Bruno Venâncio, do Instituto Federal do Paraná, aqui do campus Curitiba, né, capital. E, assim, eu também sou professor de Física e eu coordeno a OBF e a OBFEP, que é a Olimpíada Brasileira de Física e Física das Escolas Públicas aqui no Estado. E uma grande dificuldade que a gente percebe, sobretudo na OBFEP, que é para as escolas públicas, é de atingir os alunos das escolas públicas, porque às vezes a gente não tem muita entrada junto à Secretaria de Educação do Estado. Queria saber de vocês se vocês imaginam alguma parceria. Quer dizer, primeiro, se essa iniciativa são só para os alunos da rede federal ou se são para todos os alunos das outras escolas, né? E se você já tem algum contato, algum encaminhamento para conversar com as secretarias estaduais de educação. O Bruno, perfeito, né? A ideia é que não fique restrito somente aos institutos, não, tá? A ideia é que o instituto seja um líder, né, dentro desse processo de criação desse polo, né, de fomento, e seja um elemento aglutinador de todos os outros, né? E também esse espaço seja um espaço de transbordamento, pegando mais ou menos a filosofia da Rede Maker. A gente tem sempre aquele dia aberto, né, que a comunidade externa pode ir usar o equipamento de forma menos restritiva e tudo mais. Então, a ideia é que o polo também se torne um espaço desse, né, que aquele polo que seja físico também ele possa transbordar as suas experiências e as suas oportunidades para todos os estudantes do entorno, tá? Então, vocês podem fazer propostas, né, nesse sentido. Tá, e até eu vi alguém postando aqui rapidamente no chat, só pingou aqui para mim, né? Depois eu vou passar olhando as perguntas que estão lá, as sugestões que estão lá. As escolas técnicas vinculadas fazem parte da rede federal, então elas vão poder ser proponentes também, né, no edital. Tá? Então a gente sempre faz o edital para a rede, né? A rede pode fazer as propostas, tá bom? Raimundo? Boa tarde, vocês me escutam? Perfeito. Sim. Eu estava olhando aqui na tua apresentação, Éder, no mínimo esperado de cada polo, no tópico que tu colocas assim, ao menos 2 IFs parceiros, né? Já existe uma minuta dizendo quais são os critérios para que ocorra essa parceria, né? Eu sou aqui do IFPA, a gente está aqui no norte, né? Uma região que os nossos campos do IFPA já são afastados e aí talvez assim fica a dúvida, né? Como é que a gente vai instalar um polo físico e qual seria o critério, né? Tipo assim, vamos dizer que eu vá fazer uma parceria com o IFAM, com o IFRR, IFAP. Qual seria o critério para dizer para onde esse recurso iria? Já tem algo mais ou menos planejado em relação a isso? Não tem. Tá? Não temos limitação quanto a isso. Essa participação, essa parceria, inclusive, elas já considerando que tem o conceito dos polos terem uma participação, um modelo virtual, né, um centro de treinamento virtual também. Então, a gente acha que essa interação, assim como a gente está fazendo aqui hoje, né, ela pode ser bem mais intensa. Tá? No polo físico, o material que for físico, ele sempre, né, como acontece em outros editais, ele fica na coordenação e na responsabilidade do proponente principal. Tá? O proponente principal recebe os materiais e faz a tutela desses materiais. Vamos pegar um exemplo aqui. São Paulo fez uma parceria com o Sul de Minas, né? Então, o São Paulo foi o proponente. Então, São Paulo propôs e o Sul de Minas é parceiro. Os equipamentos que eu comprar para São Paulo e talvez falar assim, eu quero repassar parte desse material para que o Sul de Minas tenha um gêmeo digital também, tem um gêmeo físico, né? Tem um outro laboratório lá, fica a cargo dessas instituições proponentes, tá? Então, assim, o proponente, todo o material fica com a tutela do proponente, tá? Então, é sempre assim que a gente opera, até porque esse proponente que vai fazer as demandas junto à fundação de apoio que vai operar
esse edital para a gente, tá bom? Juliana. Olá, pessoal, boa tarde. Sou Juliana, do IFSP, Campos Barretos. É um prazer estar aqui nessa reunião. Acho que a ideia, né, queria também parabenizar aí pela iniciativa, que eu acredito que deve trazer uma melhoria significativa aos processos que a gente já desenvolve, né? O Éder conhece um pouquinho do trabalho de alguns campos, né, do IFSP, e a gente tem feito, pelo menos aqui no campus também, um investimento bastante em projetos de ensino, com monitorias, e a gente tem conseguido ampliar muito a participação dos alunos e o resultado positivo, né, nessas diversas competições. Então, acho que realmente esse é o caminho, os alunos estão cada vez mais interessados e motivados a participar. E aí, a contribuição que eu daria, Éder, assim, o que eu até falo em nome dos meus colegas professores que estão à frente aí de algumas das Olimpíadas, é que a gente, apesar, né, primeiro que é muito parecido com o que alguns colegas já colocaram, né, assim, é muito da iniciativa do professor, que submete um projeto de ensino, ou de extensão e prepara esses alunos ao longo do ano. Aí chega no momento da inscrição, é aquela luta, né, para fazer inscrição, porque muitos editais é por reembolso e o aluno que não pode pagar, ele não tem condição de pagar antes. Então, aquela estratégia que a gente usa aqui com a Olimpíada de Geografia é fantástica, onde a gente faz e consegue garantir a participação dos alunos. Eu acho que precisaria ter alguma forma nesse sentido, de facilitar esse acesso para quem, né, para todos que queiram participar. E aí, isso é no começo, e aí a etapa final, né? Aqui a gente tem tido um problema bom, né? Que é os meninos medalhistas, e que depois a gente acaba não conseguindo, muitas vezes, entregar a medalha, porque em algumas competições essa medalha ela é personalizada e ela tem um custo, né? Ontem nós fizemos uma conta, eu gasto 6 mil, às vezes, para licitar, né? Um processo para comprar um negócio desse e para gastar R$ 300. Então, ou você põe dinheiro do bolso, ou você estimula o aluno a comprar a própria medalha dele, o que é um contrassenso. Então, que assim, isso tivesse em algum momento nessa proposta que garantisse, né, ver a legalidade da gente conseguir realmente efetivar a medalha ou medalhista, né, de direito, tá? É essa a minha contribuição. Perfeito, tá anotado aqui, Juliana. A ideia é que assim os materiais fiquem bem amplos, né? O que vai ser adquirido, onde vai ser usado cada recurso, ele fique bem amplo, né? O mais amplo possível, para que o próprio coordenador do polo tenha essa autonomia de tomar essa decisão, tá? Então, mas está anotado aqui, né, a consideração para a gente deixar aberto, né, para essas possibilidades e para viabilizar a participação dos competidores, né, tanto de inscrição quanto nas fases presenciais, depois também para receber a premiação, tá bom? Anotei aqui. Professora Joélia. Boa tarde a todos e a todas. Fico muito feliz de estar aqui. Meu nome é Joélia Marques, eu sou do Instituto Federal do Ceará, mas também atualmente estou coordenando o Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, né? Não sei se vocês me escutam bem, mas primeiramente eu queria parabenizar a ação, porque eu acredito que as Olimpíadas Científicas de Conhecimento, elas são um passo para a iniciação científica, né? Muitas vezes é o primeiro contato desses estudantes com a ciência, com alguma área da ciência, e possibilitam outras estratégias, inclusive de estímulo, autoestima, permanência e êxito, né? E uma série de outros benefícios, enfim, dessa articulação conjunta de estudo e conhecimento. E Éder, eu queria só propor, talvez para auxiliar um pouco nessa coleta de dados, já que temos muitos aqui, né? De que a gente fizesse um pequeno formulário com algumas
e que fosse encaminhado para os inscritos, para que eles pudessem dar algumas contribuições, e aquelas que fossem cabíveis, claro, avaliadas dentro das possibilidades do perfil do edital, claro, a gente poder facilitar essa sistematização de sugestões, que eu acredito que tem algumas que são bem relevantes, e essa divulgação a gente pode colaborar junto com os fóruns de pesquisa, mas também o apoio de outros fóruns da rede federal. Era mais para dar essa contribuição. O professor Zilfran, que é nosso coordenador aqui de Olimpíadas do IFCE, vai falar um pouco mais especificamente, talvez alguma pergunta mais focada na área de Olimpíadas mesmo. Obrigada. Vou deixar essa contribuição do FORPOG aqui para vocês. Professora, a gente pode fazer sim esse formulário, eu só vou pedir para deixar para a gente fazer amanhã, eu mandar para vocês amanhã, que eu estou em deslocamento aqui, né, para o sul do país, e aí eu faço isso, né, e mando para você faz essa quando eu mando direto para todos que se inscreveram, né, e mando para você, compartilhar aí também com o fórum. Obrigado pela contribuição. Professor Siqueira. Só para Charauli aqui, para fazer uma complementação da minha fala, né? Então, assim, só para falar um pouquinho do sistema Olimpo, né? Do Olimpo, né? Que é o nosso sistema de Olimpíadas, ele funciona a gente está desde 2021, né? Ele foi ali desenvolvido um pouco já no final ali da questão da pandemia. A gente está hoje com 13 Olimpíadas que a gente hoje já 11 executadas, 9 executadas, 2 em execução no momento e 2 já planejadas para acontecer. A grande maioria aqui do próprio IFCE, mas a gente já fez uma com o pessoal da UFRJ, e hoje a gente está com uma Olimpíada Nacional, né, que é eu sempre esqueço o nome, deixa eu ver aqui, meu Deus, o Torneio de Física para Meninas, né, que está acontecendo aqui no nosso sistema, né, ele funciona de várias maneiras diferentes, né, que é mais clássica que a gente está trabalhando aqui, que é tanto individual, mas também a gente trabalha por equipes, né, como é da OSH, a ONHB, que talvez seja mais conhecida, né, onde professores e alunos fazem prova em múltiplas fases, né, simplesmente dando respostas com inserção de materiais em PDF, né, ou algum outro trabalho feito, né, e aqui, obviamente, às vezes a gente tem uma fase presencial também, né, onde a avaliação presencial é realizada e aí a contabilização de notas feitas e depois o ranqueamento das equipes ou individual feitos pelo próprio sistema, né? Então, nós hoje estamos rodando uma Olimpíada que a USH 2023 teve mais de 20 mil inscritos, né? Estamos tendo alguns probleminhas aí de servidores, né? A gente conversou um pouquinho lá sobre essa questão, né? E sempre nos últimos momentos aí de provas, a gente às vezes tem um baque com infraestrutura, que é uma das coisas que a gente precisa enfrentar, né, em relação ao levar isso para uma escala maior, né, a gente precisa levar esse servidor para a nuvem, para que ele consiga suportar adequadamente múltiplas Olimpíadas, né, que ele já suporta hoje, né. Óbvio que algumas Olimpíadas, né, como a OSH, por exemplo, que é o nosso cargo-chefe aqui, elas possuem, né, um acesso, né, já tem muitos anos, né, diferente aí do colega que falou com dificuldade em relação à Secretaria de Educação, a gente tem aqui uma inserção muito boa nas escolas, tanto com a Secretaria de Educação do Estado, como muitas secretarias como municípios também nos auxiliam muito nessa participação. Então, mais para dar um pouquinho desse cenário geral que nós conversamos naquele dia, né, tivemos oportunidade, mas para dar aqui isso para os demais colegas que estão participando da reunião. E eu espero, Zilfran, que eu tenha falado tudo que você esperava que eu falasse aqui nesse momento, tá bom? Um abraço, pessoal. Perfeito, professor Siqueira. Charles? Ok, boa tarde. Charles Leonel, aqui do IFE Baiano, Instituto Federal Baiano. Campus Teixeira de Freitas, estamos aí chegando agora há pouco de viagem, né, da UBAP. Bom, eu quero aqui parabenizar a iniciativa. A princípio, Éder, quando conversamos ali em Brasília, eu imaginei que seria um encontro específico para a área de agropecuária. Fico feliz
em saber que é algo mais extensivo, né? Muito embora eu quero aqui trazer uma pergunta e talvez uma sugestão, né? Temos no Brasil realidades bem diferentes e temos campi com expertises bem específicas, tá? Isso, lá na ponta da corda, vai refletir penso eu, que vai refletir em menor gastos. Por exemplo, montar uma Olimpíada de Agropecuária em um campus que tem uma expertise em agropecuária, não me resta dúvida que eles terão ali espaço físico para realização de provas, né? Terão estrutura que poderão facilitar e até reduzir custos, né? Ao passo que uma contrapartida é um legado que a Olimpíada poderá deixar em termos de equipamento, de dinâmica, né? de melhorar, como alguém falou agora há pouco, os padrões aí, os parâmetros de permanência e êxito, né, do nosso discente. Isso, de algum modo, deverá ser contemplado nesse edital, no sentido de observar esse critério como expertise do campus, né, ou expertise daquela instituição. A gente nem começou a discutir critérios ainda de avaliação, mas geralmente a gente leva isso em consideração, né? Um pouco do histórico de participação em competições, um pouco de histórico de organização de eventos similares, né? Às vezes não participa de Olimpíadas diretamente, mas tem um histórico de participação em feiras e mostras, né? Então, todo esse contexto provavelmente vai estar nos critérios de avaliação, sim. Tá? Isso. E, se me permite, só para finalizar, vindo da Olimpíada Brasileira, o nosso instituto aqui, inclusive, foi premiado como uma das instituições que mais conseguiu levar equipes. E eu já saí de lá de Brasília com uma orientação do nosso reitor, que estava ali presente, para que criássemos uma coordenação institucional, né, para fortalecer a participação do Instituto Federal Baiano na Olimpíada Brasileira de Agropecuária, né? Fiquei muito feliz com isso. Isso até serve como exemplo para outros institutos, né? Com a coordenação, nós temos hoje 14 campi no estado da Bahia, né? Isso do baiano, né? Ainda temos o Instituto Federal da Bahia. Então, eu penso que, como sugestão também, que talvez em uma determinada etapa essa seleção fosse institucional, mas em outra etapa, talvez já com uma parceria da própria instituição, pudesse ter uma seleção do campus, já que aquela reitoria conhece bem os seus campi. Então, cabe como sugestão essas etapas, né? Uma etapa anterior, seleção da instituição, e uma etapa posterior, talvez com o auxílio da própria instituição, né, internamente, para a seleção do campus, né, que sediará ali esse local, por questão de identidade. Então, fica a minha sugestão aí. Obrigado. Perfeito, professor. Anotado aqui. Maron Stanley. Olá, boa tarde a todos, todas. Então, basicamente, eu quero fazer duas contribuições para ser levado em consideração, né? Primeiramente, parabenizá-los, né, pela iniciativa. Eu acho que isso vai fortalecer muito a nossa atuação. Eu vejo que essa chamada pública ela pode abordar dois aspectos importantes. O primeiro deles é a integração entre o ensino e a extensão, né? No que se diz respeito à popularização da ciência e do conhecimento, a democratização do conhecimento, né? Fazendo essa integração entre as instituições federais
e as escolas públicas daquela região onde os campi e as nossas unidades estejam. Vejo também que vocês podem avaliar a possibilidade de ampliar um pouco o escopo e fazer esse incremento do auxílio também na formação dos professores. Muitos dos nossos campi têm cursos de formação de professores, das licenciaturas, matemática, principalmente nas ciências, que é o nosso foco. Então, eu acredito que esses estudantes, eles podem ser utilizados, podem ser como monitores mesmo, como apoio. Então, focar não só no aluno, mas também com esse apoio, né, de monitor, até para o próprio coordenador desse projeto. E um outro ponto que eu acho importante que esteja nesta chamada pública dentro dos seus critérios de seleção, o fortalecimento dos indicadores em participação nas Olimpíadas dos estados. Observar aqueles estados que têm menos participação, pesar um pouco mais, né? Dar um peso maior para esses estados que têm mais dificuldade de participar, para incentivar, né, com que, como eu disse, haja uma democratização maior do conhecimento, a popularização da ciência. Então, a gente sabe que os estados do Nordeste, alguns deles, por exemplo, o Maranhão, tem um índice muito baixo de participação. Inclusive, a gente está aqui com uma parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia para popularizar a ciência na área de astronomia, por conta desses baixos indicadores. Então, acho que tem que se observar também esses indicadores mais quantitativos, né, e que possam ser medidos, né? Como é que foi isso antes e o depois desse projeto, tá bom? Então, são essas duas contribuições. Eu agradeço aí o convite. Estamos à disposição. Perfeito, professor. Contribuições anotadas aqui, e a gente, com certeza, vai olhar para esses aspectos também. Zilfran? Oi, me escutam? Tá com eco. Está com outro computador ligado aqui na reunião, eu peço desculpa. Eu até peço perdão, que eu me senti muito contemplado na fala da professora, da colega, que falou da Olimpíada de Geografia, que ela chamou a atenção para um detalhe, que é um detalhe que nós aqui no IFCE é uma preocupação nossa, né? Que obviamente aí chama muita atenção a colega da CETEC, essa questão, obviamente, do recurso, né? E aí vem uma pergunta: se esse edital, qual é a ideia desse edital, quando ele fala de constituir polos olímpicos ou de incentivar os polos olímpicos? É no sentido do incentivo à divulgação, à participação ou também às premiações? Porque o que acontece? Muitas vezes a gente sente muita essa dificuldade, os nossos alunos, eles são carentes. Eu já trabalhei no Rio Grande do Norte, no IFRN, e hoje no IFCE. E é muito sofrimento para nós enquanto coordenação, para nós enquanto professor, acho que todo mundo já sabe o que eu vou falar, é que a gente incentiva o aluno a participar, e aí o aluno fica sempre naquela insegurança, né, de se ele vai conseguir participar. Eu já tive que ir do Rio Grande do Norte a Campinas, eu sou da área de História, já tive que ir do Rio Grande do Norte a Campinas de ônibus, né? Então, assim... Só que eu estou lembrando aqui a Mostra Brasileira de Foguetes, a Olimpíada Brasileira de Agropecuária, a Olimpíada Nacional de História do Brasil, a USH, que é uma Olimpíada local, né? Recentemente a gente teve um aluno nosso do IFCE no Torneio Internacional de Física, que foi no Paquistão. Então, tudo isso aí envolve deslocamento. Eu acho que uma sugestão, e algo que tem que ser muito avaliado pela CETEC, é exatamente isso. Na hora que a gente incentiva o aluno a participar, a gente também tem que estar preparado para levar esses alunos para um eventual... fase final. Então, eu sugiro que vocês reflitam muito quanto a isso, né? Eu acho que esses recursos, a CETEC poderia ajudar mais os institutos, as reitorias, em geral, para esses alunos chegarem na final. Uma outra pergunta é se esse recurso, né, se esse edital, ele fala da promoção de Olimpíadas. E por que eu falo isso? Porque nós aqui no IFCE, nós desenvolvemos um sistema, o professor já falou, o professor Siqueira, e a partir desse sistema nós
temos as Olimpíadas feitas aqui pelo IFCE, por exemplo, a USP, a Olimpíada de Ciências Humanas do Estado, a OCEP, que é a Olimpíada de Química das Escolas Públicas, a Olimpíada de Matemática do IFCE. Então, a segunda pergunta é, se esses recursos seriam para essa promoção de Olimpíadas. Então, para ficar bem claro, né? Uma coisa são as promoções de Olimpíadas, porque ao promover Olimpíadas, nós, os institutos em geral, nós demandamos de recursos, por exemplo, de premiação, de medalha, né, de desenvolvimento de sistema. Então, se a ideia é contemplar esse tipo de situação ou não, se a ideia é contemplar somente uma situação de participação mesmo dos alunos em Olimpíadas, e aí entra na questão de deslocamento, ou se seriam possíveis as duas situações, né? E até aproveitando, só aproveitar que eu estou com a palavra, né, já tomando aqui a parte do Siqueira, o Sistema Olímpico, que o Siqueira coordena o desenvolvimento, né, o professor Siqueira aí do IFCE, ele é um sistema que ele está disponível para a rede, de forma gratuita. Então, desde já, Siqueira me permita, nós disponibilizamos o sistema, mas para isso, né, também seria importante que a CETEC já avaliasse uma ajuda no desenvolvimento desse sistema, porque ele vai poder ser utilizado pela rede, tanto a nível nacional quanto a nível local. A gente consegue segmentar, por exemplo, para Olimpíadas só no estado do Ceará, a gente consegue segmentar para Olimpíadas só no caso do Rio de Janeiro, como a gente já ofereceu, né, para a Olimpíada de Sociologia do Rio de Janeiro. A gente consegue segmentar só para dentro de uma escola, tá? Então, por exemplo, se vocês quiserem fazer simulados, a gente já utilizou para a Universidade Aberta do Brasil. Então, quer dizer, a gente tem um sistema disponível, tá certo? Esse sistema ele não tem custo para vocês da rede federal que quiserem utilizar, mas também seria importante um apoio financeiro da CETEC para esse nosso sistema continuar sendo disponibilizado e de maneira gratuita. Perfeito, professor. A gente já tem uma negociação aberta aí com o professor Siqueira, a professora Joélia, tá? Isso já está no radar, já. A gente já fez 2 reuniões, né? Uma somente com a Joélia e depois uma com o professor Siqueira. A gente vai aprofundar, assim, pode ficar tranquilo, né? Porque, assim, é isso que é rede, né? Cada um contribui com o que já faz de melhor, tá? Então, a ideia não é desenvolver, né? Tem algumas coisas que a gente imagina, e aí a gente vai sentar para conversar, mas a ideia é sim usar o sistema Olimpo, né? E aí, às vezes, o pessoal, né, lembrar de quem já estiver procurando é olimpo.ifce.edu.br, porque tem outro sistema Olimpo, tá? Tem um outro sistema, então é o Olimpo do IFCE. Né? Quem quiser acessar, né, é um portal bem limpo, né, bem legal, né, tá bem, o Robson postou aqui o link, então é bem legal, né, a plataforma, a ideia é usar ela como uma plataforma de disseminação mesmo. E aí, professor Cifran, a ideia, assim, na promoção, o que a gente quer melhorar o índice, os polos são para melhorar índices de participação e desempenho nas competições que já existem, tá? Só deixando claro que aqui a gente não está querendo promover a criação de novas. A promoção de novas a gente pede lá no edital de Olimpíadas do MCTI, né? Então, essa promoção, então a ideia é justamente melhorar o desempenho da participação. E aí está nesse pacote, né? Até coloquei o slide aqui de novo. A gente vai ter 2 chamadas, tá? Então, é porque a gente precisa entender qual que é essa demanda, né? A gente teve 300 inscritos, quase 300 inscritos para participar da live, então, assim, a gente já percebe que existe um movimento grande de participação. E aí, esses 60 mil que está na segunda chamada, ela está inicialmente para financiar a participação em competições no exterior, que parece que é um pouco mais difícil, né? São Paulo mesmo foi para o final de Olimpíada Brasileira de Agropecuária, a gente foi de carro, né? 1.000 quilômetros aí de carro. Então, assim, a gente acaba tendo algumas alternativas, tá? Mas está anotado, a gente vai voltar a conversar sobre outras formas de estímulo, né? E a ideia é assim, esse investimento é focado principalmente no polo, né? Para que esse polo se torne uma referência naquela área temática que ele for incluir, tá? Então, é justamente para ser um centro de referência. Então, até mesmo pensando aqui, o Rio Grande do Norte
é contemplado para o polo de física, né? Então, ali, quem quiser um dia conhecer um laboratório que é referência, em que estimula, em que ali saem alunos campeões e tudo mais, a ideia é que esse polo possa ser, se a pessoa quiser visitar fisicamente, é nesse lugar, e que se a pessoa quiser replicar o modelo em outros lugares, que ela possa usar o GEM digital para poder fazer isso, tá? Então, só ratificando, né, o entendimento geral aqui. Ana Radiz. Boa tarde a todas e todos. Éder é incansável, né? Passou o feriado na UBAP, está aí já em reunião. Os colegas que estavam na UBAP também, um grande abraço. Já estamos com saudade, mas recuperando ainda as energias, né, pessoal? Assim, eu acredito que eu já fui contemplada na fala dos colegas anteriormente, mas eu ainda estou com uma dúvida que talvez vocês comentarem e eu perdi pelo fluxo de pessoas que entram aqui. Esses polos, a proposta parte do campus ou ela parte da reitoria, por exemplo? Né, eu sou do IFPR Campus Irati. Então, o IFPR Campus Irati sempre participou de Olimpíadas de Robótica, por exemplo, Matemática da UMIF, né? E a UBAP. Mas é a nível de campus ou de reitoria? Acho que essa ficou a dúvida ainda para mim em relação a isso. Obrigada. Parabéns, professora Ana. A professora Ana é medalhista também na UBAP, né, nesse final de semana. Primeira vez depois de 3 edições que eu participei. Estou muito feliz ainda. Muito bom, muito bom. A ideia, assim, isso é uma sugestão que pode emanar daqui, tá? Na maior parte dos editais que a gente tem feito, a rede tem feito, organizado, a gente sempre pede anuência do reitor, tá? A gente sabe que isso, né, até foi uma proposta anterior, né, que houvesse uma seleção interna para que saísse uma proposta institucional, né, como mais já alinhada institucionalmente. E eu acho que nada impede a gente fazer, né, ter pelo menos esses 2 momentos, tá? Eu acredito, assim, que pode ser, mas que venha mais de talvez o risco, se a gente deixar que seja por campus, né, os campos submetam diretamente, a gente corre o risco de ter mais de uma proposta numa mesma área de uma mesma instituição. Eu não vejo nenhum problema, tá? Eu não vejo nenhum problema nisso, né? E a gente faz a avaliação desses projetos. Se ficar mais aberto, né? A proposta, quando ela vem institucional, né? Os proponentes até ganham um peso de negociação com o reitor, né? Falou, reitor, a gente está submetendo a proposta, vamos captar 120 mil, e a reitoria pode dar um incremento, né? A gente tem essas estratégias também. Então, assim, tem vantagens e desvantagens nos 2 modelos, né? E aí, assim, se mais algum colega quiser comentar sobre esse tema, a gente está ainda bem nesse momento, né? De definir se a gente caminha mais para uma proposta institucional via reitoria, né? Mesmo que ela seja originária de um campus, ou se a gente deixa aberto e os campos submetem diretamente, tá? Então, a gente tem visto que a maioria geralmente tem uma manifestação da reitoria também, né? O professor Siqueira aqui está falando que é melhor por reitoria, né, pelo chat. Então, aí, Ana, acho que ainda a gente vai caminhar um pouquinho para evoluir isso, tá? E aí a gente, antes, né, de finalizar a versão final, e também no formulário a gente pede essa contribuição a respeito de deixar aberto ou de deixar fechado. Cleiton? Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Vocês me escutam? Perfeito. Olá, eu sou o professor Cleiton Melo, do Instituto Federal de Pernambuco, campus Barreiros, e a gente é um campo agrícola, uma escola bem antiga, que já tem 100 anos, e participou esse ano pela primeira vez da Olimpíada da UBAP,
A gente teve uma equipe lá na final com o professor Caetano, ele está aqui na reunião, depois ele pode falar um pouco sobre isso. E eu participo há muitos anos, eu sou professor de História, participo há muitos anos da ONHB. Então, algumas coisas que eu vou propor aqui já foram ditas antes, o professor Zilfran, inclusive, lá do IFCE, falou um pouco sobre isso. Eu tenho uma preocupação específica, que ela é da ONHB, que é essa Olimpíada Nacional de História do Brasil, organizada pela Unicamp, que mesmo para as escolas públicas, eles exigem que a gente pague as inscrições. A gente inscreve equipes de 3 e o professor ou a professora participa de cada uma das equipes, só que a gente tem um custo inicial já para participar. Então, há muitos anos já faço isso e muitas vezes esse custo saiu do meu próprio bolso, o que não é interessante para a gente estimular que essa participação seja maior, né? Ano passado eu inscrevi 16 equipes por Sergipe, esse ano eu estou em Pernambuco, inscrevi esse ano 12 equipes. Lá no campus de Barreiros é a primeira vez que a gente participa, a gente já chegou até a última fase online, o que foi assim um destaque muito grande, embora a reitoria não tenha dado tanta atenção, me interessa que isso se expanda, mas a minha preocupação inicial será que a gente consegue também, eu vi pelo slide que você colocou, que tem um financiamento previsto para a fase final, 60 mil por equipe, você deu a ênfase de que seria para eventos no exterior. No caso da ONHB, ela acontece em Campinas, então a gente tem esse deslocamento de avião por conta da distância. E eu queria saber se a gente também tem como colocar uma verba específica também para inscrições, porque nem todas as Olimpíadas que são abertas para a escola pública têm a inscrição gratuita, como é o caso da OBMEP, de matemática, ou da de língua portuguesa. E a outra coisa que também eu gostaria de saber, que aí já é um reforço da fala do Zilfran, é com relação a essa fase presencial, porque como você deu ênfase numa Olimpíada que seja fora do Brasil, se a gente também tem como prever essa verba para as equipes que viajam para Campinas. Ano passado, por exemplo, eu levei aqui de Sergipe 3 equipes. A gente só de passagem aérea gastou mais de 30 mil reais. E assim, o próprio estado não conseguia custear tudo, a gente teve que fazer rifa e outras coisas que não cabem para uma expansão de um projeto que deva ser mais democrático, mais acessível, que estimule, que fomente essa pesquisa científica, esse ingresso no mundo das ciências, né, da academia, que as Olimpíadas estimulam. Seria interessante que a gente pudesse também pensar um pouco nesse campo. Obrigado, Éder. Cleiton, está anotado aqui, né? A gente passa por problemas similares aqui em São Paulo também. A gente tem fomentado bastante a participação e a gente pode pensar também em uma conversa mais direcionada, né? Principalmente com os reitores a respeito desse processo, tá? Então a gente pode pensar e falar com eles, né? E também conversar com o pessoal da CETEC sobre a possibilidade de algum incentivo, de alguma coisa um pouquinho além desse proposto, né? A questão do internacional, ela está proposta aqui porque é algo que a gente tem muito latente, né? A gente já teve várias equipes que deixaram de ir mesmo, e você vê assim, 60 mil reais para uma passagem internacional, a gente gastou 50 para mandar o pessoal para a competição na Intel ESEF, né, na feira em Dallas esse ano. Então, para mandar 4 pessoas. Então, assim, é bem limitado, né, bem próximo. Dependendo de outros países ou outras regiões, provavelmente o recurso não teria dado, né? Então, mas está anotado aqui, a gente vai discutir e verificar as possibilidades dentro do escopo desse edital. Professor Cícero. Boa tarde novamente. Agora, eu só
depois da fala de todo mundo, eu acho que eu fiquei voando na chamada, porque, para mim, quando botou polos olímpicos, né, estava envolvido também a questão do esporte, mas pelo que eu estou vendo é só a questão das Olimpíadas do conhecimento mesmo, não é isso? Isso, professor, nesse momento sim, tá? Nesse momento sim. A parte de esportes, ele tem uma outra vertente, né, que deve trabalhar também com esse aspecto em outro momento, tá? Ah, beleza. Robson? Oi, me ouvem direitinho? Perfeito. Beleza, boa tarde a todas, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui falando com vocês, porque estou aqui com o Zilfran e o professor Siqueira e a professora Joélia, do Instituto Federal do Ceará, no auxílio da coordenação aqui geral das Olimpíadas do Conhecimento. E, coincidentemente, eu tenho trabalhado com a questão das leis e da questão legal, da regulamentação das Olimpíadas enquanto projeto institucional. E aí a primeira pergunta que eu faço, e já também propondo aqui, ao mesmo tempo já sabendo da resposta, é se há algum marco legal, se há alguma regulamentação das Olimpíadas enquanto projeto institucional na rede federal. Eu não achei nada assim organizado e sistematizado, e se houver possível disponibilizar a gente, porque exatamente o que a gente está fazendo aqui no IFCE, já com o sistema, já é a modelização das Olimpíadas para essa questão dos regulamentos. Então, a proposta que eu coloco também, Éder e demais colegas, é a possibilidade da gente sistematizar, criar um GT para regulamentar isso frente à CETEC, porque aí isso daí, como diz o próprio professor Siqueira, a demanda gera oportunidades para investimento, para pesquisas, para a gente ir atrás do CNPq, de outras agências de fomento, para poder estruturar todas essas demandas que nós temos numa coisa organizada, numa coisa casada e fundamentalmente ligada à pesquisa, ensino e extensão, como a gente vê aqui no Ceará. A OSH, por exemplo, as pessoas perguntam qual que é o departamento. Estamos na PRPI, mas nós temos o apoio da PROEST e da PROEM, porque até a questão da curricularização das Olimpíadas é um desafio, e aqui no IFCE a gente já curricularizou, a gente criou disciplinas e projetos de ensino, né, para os professores poderem utilizar dentro das suas cargas horárias nos PITs e nos HITs, não só o treinamento, mas também como uma disciplina no decorrer do ano, e aí a aplicação contextualizada aí é a própria Olimpíada, então o trabalho é uma formação. Outra questão que se levantar aqui, cursos de formação, a gente tem trabalhado de forma ainda sistematizando, mas a gente tem que trabalhar com alguns municípios aqui da região metropolitana do estado do Ceará, aqui de Fortaleza, já pequenas formações continuadas dentro da área de humanas, que, ironia à parte, nós somos da área de humanas, aqui o professor Zilfran, né? Então a gente trabalha com a aplicação contextualizada das Olimpíadas dentro de uma formação, porque outro problema que a gente tem encontrado é exatamente esse gargalo que o colega falou, dos professores terem as competências para desenvolver plenamente dentro do espaço virtual, híbrido, as próprias formações, né? Porque uma coisa a gente pressupor que todos saibam usar, e a gente tem muitos problemas de professores têm erros primários de usuário, que inclusive alguns estudantes não têm, os estudantes são minoria, né, aqui com os dados do Olimpo. E o pior, como professor, a gente trabalha com equipes, na questão da OSH, né, o professor e os coordenadores são os orientadores, eles também têm esse gargalo de eles não conseguirem auxiliar os próprios alunos. Então, ou seja, são dois problemas. Então, acho que se a gente sistematizar isso numa regulamentação, num regimento, numa norma, numa instrução normativa, não sei quais são as possibilidades, a gente cria nessa demanda, e aí aqui o IFCE tem esse interesse em desenvolver essa institucionalização, porque aí a gente cria um poder, eu acho, de poder barganhar diretamente com as agências de fomento, com a própria MEC, entre outros, a questão da Olimpíada enquanto um processo formativo de aprendizagem e também projetos institucionais, como é o POTI,
que foi apresentado. E aí não tem nenhum amparo assim legal, fica uma coisa como a gente tem trabalhado aqui, a gente está desbravando aí como bandeirantes aí, onde enquadrar o sistema olímpico, onde enquadrar, se bem que o CNPq tem de Olimpíadas, mas onde enquadrar os financiamentos e investimentos aí necessários para a consolidação dessa cultura olímpica. É só isso mesmo. Perfeito, Robson, anotado aqui. Aqui em São Paulo também a gente tem, o professor pode colocar na PIT, na RIT dele, orientação de equipes, né, preparação de equipes, né, a gente colocou competições de uma forma geral para ficar bem amplo, né, é fundamental dar esse amparo, tá? Então a gente vai voltar a conversar assim para a gente poder minutar, né, fazer uma minuta aí orientativa, seja lá, a gente pode, depois a gente chega no modelo mais adequado. Fátima, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Eu sou a professora Fátima, pró-reitora de pesquisa, pós-graduação e inovação do Instituto Federal Catarinense. Eu fico me questionando até onde nós podemos incentivar uma competição, se numa competição, como diz o epistemólogo Maturana, alguém é negado àquele que não compete e que perde. Eu sou da educação matemática, questiono muito a Olimpíada Matemática, porque nas pesquisas realizadas na instituição, nós observamos que não tem contribuído para a permanência e êxito. Pelo contrário, não tem motivado os estudantes que percebem, que acham que não aprendem matemática, em continuar não aprendendo. E nós encontramos outros movimentos, como o movimento em rede de feiras de matemática, que faz exatamente o processo inverso. O estudante que acha que não pode aprender, ele busca por meio desses espaços de aprendizagem, inclusive os docentes de escolas, desde a educação infantil até o ensino superior, onde os professores têm a formação para dar conta daquilo que eles não dão conta, como já foi aqui sinalizado anteriormente. Então, eu trago essa questão, né? Primeiro, para quem são as Olimpíadas? Para quem já sabe? Para quem não sabe? Para quem se destaca? Para quem já é uma elite? Tratando de escola pública. Para que nós queremos as Olimpíadas? Para motivar as diferenças? O que nós pensamos disso? Em que realmente vai contribuir enquanto popularização da ciência, enquanto... Isso eu estou questionando, não é o projeto, acho que o projeto está lindo. A gente tem que pensar num edital que diminua esses processos que acontecem de fato nas nossas realidades, né? Que são processos que desestimulam uma grande maioria. Uma minoria são os talentos, uma grande maioria passam a ser excluídos do processo. Então, essa é uma preocupação grande que nós temos, né? A questão principal, eu vejo ali, esse cuidado com a regionalização, importante que o professor Charles falou, né? Esse cuidado que a gente tem que ter, e como nós vamos fazer esse processo para que realmente chegue a todos e a todas, né? Porque quando você fala em curricularização, é sempre importante. Nós aqui temos já a curricularização da pesquisa, junto com a extensão, porque nós não conseguimos ver os processos separados. Não acontece a extensão sem a pesquisa e vice-versa, e sem o ensino. Então, como a gente pode diminuir a competição, né? De forma gritante, né? Para que ela não aconteça de forma gritante, porque competição, a gente tem muitas competições. Como fazer para que isso chegue a todos e a todas? Como fazer para que isso não seja somente provas? Qual é o sistema avaliativo educacionalmente que nós pretendemos para as Olimpíadas, né? E como tornar isso realmente formativo para docentes e para estudantes. Essa é uma preocupação que eu tenho. Nós aqui trabalhamos nessa via de, inclusive, dos nossos espaços de popularização e divulgação da ciência, que todos sejam premiados em algum item, que não estejam só alguns premiados, mas que todos sejam, de alguma maneira, né? E que aqueles que venham com problemas, que saiam daqui sem problema. Esse é o objetivo, formativo.
Se a pessoa que veio aqui, o professor que veio aqui, o estudante que veio aqui não sabe, ele precisa, naquele mesmo evento, ter elementos que depois ele possa aprender. Então, nesse sentido que eu estou trazendo esses questionamentos, e quero sim participar da elaboração do edital, porque eu vejo que nós temos muito, assim, a avançar, né, pensando em instituições públicas, né, numa rede federal, para que o IFCE não seja melhor que o IF baiano, que o IF baiano não seja melhor que o IFB, mas que nós sejamos melhores num coletivo, né? Eu lembro que quando alguém disse para um ministro da Educação, junto com o presidente, que tal curso está muito importante lá, porque está 17/1, o presidente olhou e disse assim, eu não quero que esteja 17/1, eu não quero que fique nenhum. Os 16 que não entram, por favor, vamos buscar formas de entrar. Então, acho que nós temos que trabalhar nessa via. E acho que esse edital tem que ser muito cuidadoso, né, para os polos e como processo formativo para todos e para todas, como a gente vai trabalhar nisso, né? Eu vejo que tudo é competição hoje. Tudo. E é uma pena. Porque se nós formos ler realmente os aprofundamentos e até os nossos princípios enquanto rede, é a gente não trabalhar a questão da competição um melhor que o outro. Então, como nós podemos fazer uma Olimpíada de maneira que a gente não faça esses gritos de diferenças, mas que a gente torne, sim, sempre, porque ela já tem um espaço formativo, a OBMEP parcialmente formativo, muito parcialmente, mas muito, gente, é gritante, tanto que a Sociedade Brasileira de Educação Matemática apoia as feiras de matemática, que são momentos de encontro, de compartilhamento, de aprendizagem, de formação. Então, acho que a gente tem que pensar muito sobre isso. Nós temos muito a caminhar, porque a sociedade é assim, e como fazer um edital que comece a ter uma vertente um pouco diferente do que todos os que já existem para a Olimpíada, assim, coloca. Como fazer isso? Nós não temos todas as respostas, mas eu acho que juntos, numa boa experiência, a gente pode começar a ter esse olhar voltado nesse momento histórico do Brasil. Porque nós vimos o que nós passamos nesses últimos anos e a motivação à competição, as diferenças. Então, como a gente tem que trabalhar agora? Então, assim, quando eu falo das Olimpíadas de Matemática, eu estou falando por quê? Não tenho, assim, nas feiras eu vejo aluno autista, aluno que está na PAI, nas feiras de matemática, alunos que que são cegos, né? Eu vejo toda essa inclusão agregada. Nas Olimpíadas, isso não é tão agregado assim. Então, como fazer para isso mudar? Tá? Então, só nessa situação, vou fazer questão de participar do edital, vou fazer questão de não sair da equipe, porque acho que a gente tem que pensar, assim, como minimizar um pouco disso, né? Dentro da educação matemática e da matemática, a premiação de todos os trabalhos. Todos os trabalhos são destaque em algum critério de avaliação nas feiras de matemática. Nós conseguimos fazer essa evolução. O professor orientador passa a ser um dos avaliadores para aprender o processo científico de um trabalho, porque o professor que orienta nem sempre ele conhece o processo científico. Então, a gente faz a formação com os avaliadores e ele integra alguns grupos de avaliação que não está o trabalho dele, nem da região, para ele poder fazer. A avaliação da feira de matemática não é individual, ela é em grupo, coletivo, colaborativo e descritivo, não é por nota. Então, todos os trabalhos têm premiação, todos os alunos saem com medalha, todas as equipes saem com troféus, né? E nós temos isso bastante delineado, bastante experiência. Eu tenho 38 anos de experiência em feiras, construindo esses processos com uma equipe muito grande, né? Não sou eu que construo, é uma equipe que faz juntos. Eu faço parte da equipe, na verdade. E daí acho que isso é importante a gente trazer, né? Eu estou falando porque assim eu sou professora de matemática, eu faço muita pesquisa olhando a questão da inclusão e da permanência do êxito, principalmente. E ela não tem fomentado, não onde eu estou, né? Apesar de todos os esforços, de cursos que nós fazemos de extensão, de pesquisa, não tem fomentado. Então, por isso que eu trago aqui, para a gente fazer a reflexão e trabalhar. E pensar mesmo nessas premiações. Acho que por aí a gente já começa,
o fato da premiação ela ser um pouquinho diferente, já começamos a diminuir esses espaços, né, entre um e outro, que são pessoas humanas, né? Então, como a gente pode fazer isso? Então, assim, a gente vai ter que ir avançando, isso é um processo contínuo de transformação. Dentro do Instituto Federal Catarinense, nós já estamos conseguindo nas nossas, tudo que é ação que envolve estudantes, a gente não ranquear, né? A gente cuida muito para não ficar ranqueando, mas que todos tenham motivação para os processos. Então, assim, é um quebra-cabeça contínuo, né? E acho que nós precisamos, sim, estar buscando isso. E penso que a curricularização hoje da pesquisa é fundamental, assim como foi da extensão, justamente para a gente estar motivando esse processo. E a popularização da ciência, a divulgação científica, nós temos que pensar em muitos processos, né? Em muitos processos realmente de popularização, em que a comunidade passe por dentro de onde tem ciência e ali ela perceba a ciência, né? Então, nesse sentido que eu vejo que nós temos muito trabalho, isso não é uma coisa para 10 anos, para 50, né? É um trabalho contínuo que acho que a gente tem que fazer, mas nós podemos agora ter alguns pontos cruciais do edital que nós podemos estar trabalhando esses elementos. Um deles é o que o professor Charles falou, olhar para a regionalização, um deles. Outro deles, até para não virar o que é hoje, os vestibulares e tudo mais, outro deles é a gente justamente minimizar essa questão da premiação e tal, como fazer, porque assim como uns saem felizes, outros saem chorando. E muitos saem chorando. Então, assim, é bom, não é bom? Então, o que a gente vai fazer para isso, né? Professora, obrigado pelas contribuições, né? A gente vai ponderar, né, na elaboração. E parabenizar, sim, ó, a chamada de, num coletivo, possibilitar essa construção. Isso eu preciso parabenizar mesmo, Éder, tá? É uma questão, assim, importantíssima, porque é aqui que nós vamos crescer juntos, entende? Perfeito, professor. A gente vai levar em consideração, sim, na elaboração da chamada, né, e até a gente se compromete aqui a mandar uma minuta prévia, né, depois que a gente tiver caminhado um pouco, para que vocês façam uma reanálise, façam novas sugestões ao longo desse processo. José Mariano. José Mariano? Não. Então vamos para esse número, não sei quem é, o 392675. Pronto. Me ouve? Oi, José, sim. Ah, sim. Não, já me senti até contemplado na... Acho que esse número sou eu, Helder, né? 396, 392 aí. Meu nome é Aparecida, né? Boa tarde para todos. Eu levantei a mão, mas eu já fui contemplado praticamente em todas as colocações aí dos colegas, né? Eu sou do IFMG, né? Do Instituto Federal Minas Gerais, do campus Bambuí. Todas as colocações, todos os problemas, as dificuldades que a gente via aqui da participação nessas Olimpíadas, né? Todos os colegas aí que me antecederam já colocaram, né? E alguém falou aí que eu estava em dúvida, né, com relação às Olimpíadas esportivas, né? Porque esse ano mesmo está tendo os GIFs, né? E nosso campus aqui o ano passado optou por não participar justamente por falta de recursos, né? E aí, teve agora a fase que foi em Guarapari, né? Eu emprestei o ônibus, o motorista, para levar os outros campos para participar. Mas me falaram que a final está para ser no Ceará. Eu falei, ainda bem que minha turma não entrou, porque eu não teria dinheiro para mandar. Então,
né, todos os problemas que, né, que foram colocados aí, né, já esclareceram aí também, que no caso as Olimpíadas, né, esportivas não serão contempladas, né, e sim as do conhecimento, né, eu entrei meio que de gaiato sem entender, sabe, Éder, bem, porque o que era que vocês estavam propondo, porque o professor Ivan, que esteve aí na UBAP, né, em Brasília, que me mandou, falou assim, vai ter uma reunião, uma chamada pública, aí você faz inscrição, que eu não posso, então eu nem estava sabendo, né, do assunto, né, que era, mas aí no decorrer das falas, né, eu entendi. Eu sou diretora de administração, nós estamos terminando aqui o mandato nosso, né, que no IFMG teve eleições, e o professor Rafael, que é o diretor daqui, vai ser agora o reitor do IFMG, né, a partir do dia 25, se eu não me engano, mas eu vou estar passando, né, para as outras equipes e para o Rafael mesmo, né, que eu acho que ele vai ter muito interesse, né, como reitor aqui do IFMG, em estar sabendo sobre essa chamada pública, se inteirar e nos ajudar, né? Porque ele sabe, vivenciou o problema que os campos têm, né? Todos nós, né? Com participação, essas Olimpíadas isoladas, porque aqui quando eu vejo, assim, o professor já foi, escreveu, ele só chega aqui e fala assim, ó, Cida, nós somos contemplados, preciso do dinheiro, da diária, do motorista, e então pega a gente, assim, sem nenhum planejamento, né? Então, acho que a ideia de fazer isso, às vezes, um planejamento geral aí, não sei se de forma regionalizada, junto à CETEC, seria interessante, né, para regulamentar, né, como acho, não sei se o Robson falou, sobre a regulamentação, né, dessas Olimpíadas, para facilitar até para os planejamentos orçamentários do campus, porque eu não vejo que essa chamada pública vai custear todas as despesas, talvez, né, seria aí, acho que uma ajuda. Então, eu acho interessante, né, que todos participem, né? Mas eu queria parabenizar a iniciativa de vocês, né, de estar fazendo isso. É uma iniciativa, assim mesmo, que merece os parabéns, porque é um problema crônico que a gente tem, né, diante da questão orçamentária. E para o próximo ano, a gente tem aqui a previsão de que o orçamento é o mesmo, então a tristeza continua, ainda a dificuldade ainda continua, né? Então, parabéns. E aí, o que o IFMG puder ajudar, vou estar passando aqui para o professor Rafael, né? A gente vai estar aí participando, tá bom? Muito obrigada pelo convite. Obrigado, Cida. As considerações estão sendo anotadas aqui, depois a gente vai compilar e socializar também. José Mariano, agora a palavra é contigo. Ok. Vocês me escutam? Tranquilo? Perfeito. Pronto. Eu já fui bastante contemplado, tanto na fala do Zifran como do Robson. Sou o professor Mariano, sou aqui do IFCE. E a exemplo do Zifran, também já trabalhei no IFRN, a gente sabe do grau de dificuldade dos meninos. A minha preocupação com relação à regulamentação, o Robson já colocou. E uma coisa que eu gostaria que nessas Olimpíadas a gente pudesse ter, é o que a gente procurou fazer na Química, onde eu coordeno aqui na região. A gente procurou descentralizar ao máximo, né, a realização das etapas, para que elas pudessem ocorrerem em polos específicos, onde a gente pudesse agregar o maior número de participantes possíveis. Aí, à medida que as fases vão avançando e vai diminuindo o número de participantes, é que vai concentrando em áreas, num local específico. Então, a utilização, por exemplo, do sistema olímpico, ela tem facilitado bastante, né, essa questão, e cada vez mais o número de participantes a gente vê que aumenta. Basta ver que isso é uma coisa nacional, um evento que foi divulgado, quantos se inscreveram aqui, como vocês bem disseram, mais de 300 se inscreveram para participar. Então, como é uma coisa hoje que não é localizada, é uma coisa que está nos institutos, na rede, de forma nacional, que se a gente pudesse, nessas fases iniciais, e descentralizando, onde cada polo pudesse ir realizando as suas etapas, isso facilitaria bastante diante da escassez de recursos de se mandar os alunos aí, e fazer isso só nas etapas finais, nas etapas específicas. Mas o restante já foi contemplado bastante pela fala do Robson. Obrigado. Obrigado, professor. Contribuições anotadas e também socializaremos, né? A gente tem algumas
são poucas competições que já vão direto para a fase final, né? Hoje, mas a gente socializa com os demais coordenadores de outras competições também essa proposta, tá? De permitir mais faseamento local, né? Ariana? Boa tarde a todos. Bom, Éder, eu queria só, assim, fazer um resumo para ver se eu entendi, tá certo? Então, esse edital, tá? A gente vai ter que, assim, eleger dentro do campus ou do instituto, no nosso caso, IEFSU de Minas, a Olimpíada que a gente quer dar preferência para concorrer a esse edital, correto? Isso, mas vai poder ser mais de uma proposta, né? O que vai, por exemplo, o que talvez seja restrição vamos pegar o caso de vocês. Vocês têm 3 escolas agrotécnicas, né? Talvez juntarem vocês 3 e pensarem numa proposta institucional saia mais robusto do que cada campus enviar a sua. Mas isso não vai impedir com que o seu campus mande para outras áreas, né? Outros polos temáticos, tá? É porque dentro do instituto do nosso, a gente tem a OLIP também, né? A Olimpíada Interna de Programação. E ela já é bem estruturada, ela já tem as provas, tudo, então acho que, de repente, essa está mais redondinha, né? Que eu acredito que esse edital deve estar na ponta da agulha já, devido ao fato de a gente estar avançando aí para o final do ano, tá certo? E eu gostaria de sugerir que esses 60 mil que vocês estão propondo, né, posteriormente para final, por exemplo, se a gente enviar 2 projetos, um para agropecuária, né, visando o BAP, outro na área de informática aí, e a gente for contemplado, por exemplo, na área de informática, aí a gente, por exemplo, ganha o BAP, né, e como que a gente vai para a IESO se a gente não vai ter esse recurso, entendeu? Eu já pensando na IESO, né? A ideia é que tenha, sim, tá? A ideia é o encadeamento das chamadas, né? Então, por isso que elas a gente não está atrelando ela, né? Porque pode ter competidores classificados em competições, vamos supor, vocês até foram campeões, né, desse ano, se a participação da IESO for, de alguma forma, confirmada, vocês já poderiam pleitear o recurso para a viagem internacional diretamente, né? Então, esse edital do fomento, ele vai ser fluxo contínuo, né, até esgotar o recurso disponível, né? Porque, assim, classifiquei, vou para a fase final. Úrsula, Úrsula desbloqueou o microfone, se você quer falar. Oi. Não, era só para complementar, né, a pergunta aí da Ariana, né, que um edital ele não vai impedir o outro. Então, o polo ele pode estar mais voltado, por exemplo, a essa área aí, de informática, qualquer outra área. Aí vamos supor, ganhar o OBAP, essa parte do subsídio externo, né, ela é um outro edital, então pode ser um outro instituto ou pode ser o mesmo instituto com outra área. Vai depender dos critérios e da avaliação que a gente vai ter aqui, tá? Mas não está vinculado ao polo que foi escolhido, não. Ah, tá certo. Agora eu entendi, então. Muito obrigada, viu? Muito obrigada também pela ação, é muito importante. Parabéns mais uma vez, a Ariana foi medalhista de ouro em primeiro lugar esse final de semana com os pupilos dela, né? Parabéns aí pelo resultado. Joana? Olá, me ouvem? Perfeito. Boa tarde a todos. Então, observar a construção desses editais, né, eu queria pedir para que vocês observassem principalmente a questão da construção de redes, né, e aí eu dou um exemplo do edital que saiu para o CNPq, que era uma construção em rede, né, os polos dos núcleos de agroecologia, eles funcionavam em rede, e essas redes, elas difundiam os processos, inclusive, que é a partir desses editais, né, essas chamadas, é que a gente tem um olhar, né, com mais carinho em relação à agroecologia desde então, né, foram esses editais que fomentaram a possibilidade de cursos de agroecologia pelo país inteiro, né, eu estive na OBAP também, agora, e a gente conversando entre os professores, a gente vê que antes a agroecologia não era nada, hoje a gente já vê cursos pelo país, né?
E quando você cria um polo, você, ao invés de vários campos dentro da mesma região estarem brigando, aliás, entre regiões estarem brigando, a gente estaria criando uma rede mais estruturada para tornar todos os cursos mais iguais, né? Quando a gente vê, por exemplo, na Olimpíadas, infelizmente, o Norte, por exemplo, trouxe uma medalha, né? Quando você pega o Nordeste também, pouquíssimas medalhas, né, em relação ao BAP. Quando você pega o Sul, o Centro-Oeste, a gente vê a discrepância dessas Olimpíadas em diferentes regiões. Então, quando você cria uma rede para esses, né, uma rede, e essas redes formando polos e polos capilares, eu consigo dentro, por exemplo, dentro do Norte, né, que eu estou hoje, né, eu estou no IFPA, Campus Marabá, eu consigo dentro dessa região competir dentro dessa região e não só competir, né, mas criando uma rede para que estimule a Olimpíadas dentro de todos os campos. Então, por exemplo, se a rede decide trabalhar com agropecuária, então, se percebeu que a maior parte está na área agrária, né, a maior parte dos cursos dos IFs está na área agrária. Então, a gente poderia criar uma rede, né, dentro dessa rede, transformar essa rede, né, em um local onde a gente possa estimular. Lógico que tudo que a gente comprar vai ficar em um polo só, né, mas esse é o primeiro edital e a gente acredita que terão outros editais em outros anos, e aí o outro ano você, dentro da rede, você escolhe outro polo, né, um polo central. Então, quanto maior número de instituições dentro desse polo, dentro dessa rede, eu consigo estimular mais. Né? E aí, conversando com alguns colegas, né, a gente poderia, por exemplo, numa Olimpíada, vamos fazer a Olimpíada dentro do campus, e depois dessa Olimpíada dentro do campus, eu consigo fazer uma regional, e depois uma pelo estado inteiro, e depois a região inteira do Norte. Então, eu acho que o edital ele tem que ser construído pensando nisso também, para que essas diferenças, elas sejam diminuídas ao longo do tempo. Era isso. Perfeito, muito obrigado a contribuição. A última pessoa inscrita aqui é o Renato. Renato. Tá me ouvindo? Sim, perfeito. Queria primeiro parabenizar, né? Desde que eu comecei aí a participar de Olimpíadas, a gente sabe o sacrifício, né? A luta, devido à questão do financeiro, né? A gente parece que está brincando, né? Eu sinto que eu estou brincando de Olimpíadas e a gente é do Ceará aqui, né, do IFCE, a gente vê as escolas particulares, para elas é um grande negócio, né? Infelizmente é um valor baixo, né? Eu gostaria de sugerir não restringir o modo do gasto, né? Com infraestrutura, por exemplo, matemática gasta pouco, né? Já a robótica acho que tem uma infraestrutura maior. Então, não fazer essa restrição. A segunda proposta é se basear aí no PIBID, no programa do PIBID, né, para o PIBID como né, tem um coordenador geral do Instituto, e aí a gente cria a proposta junto, né, os campos vão criando a proposta, e aí submete essa proposta. Né, e aí outra coisa importante que o IFCE até não sei onde botar, né, que acho que o Robson falou, que é onde botar no pitch e hit. Falta isso, né? Não sei. Hoje eu aprendi que podia botar em orientação com você. É a cada vez que eu vou colocar lá no meu pitch. Era isso. Obrigado. Obrigado, Renato. Eu vou passar aqui pela contribuição e vou passar aqui rapidamente pelas mensagens que foi postado no chat. Algumas eu vi que já foram respondidas, mas eu vou passando aqui na sequência. O Jeff Viana aqui fala que se esse conteúdo, né, dos polos já existe, ou a proposta aqui construído por cada polo, a ideia é que cada polo possa fazer a sua curadoria ou a sua produção de material, né, temático, assim como tem o POTI, que tem os conteúdos de matemática, né, estruturados pelo próprio INPE. Então, cada proposta temática cria aquilo que aquela área temática, né, aquela área demande, né, essa evolução. Tá difícil aqui.
Até tem uma iniciativa do Jeff aqui, que ele comenta que, se vocês quiserem conhecer, né, eles têm aumentado a participação em competições também, né, mais de 70 cidades aí, a Associação Cactus, né, uma experiência para a gente conversar. Depois, Jeff, anota meu e-mail, né, que é por aquele que eu mandei o convite, a gente pode bater um papo aí e ver como a gente faz essa ampliação, né, dessa articulação, né? Foi comentado aqui a reunião vai ser gravada e vai está sendo gravada e vai ser disponibilizada. A gente vai subir no YouTube, tá? Do IF, da Agência de Inovação do IFSP, e populariza e divulga para vocês uma forma mais prática do que ter que baixar o conteúdo depois. Formulário, a Joélia comentou, a gente vai fazer esse formulário, né? A Josiane falou das escolas vinculadas. As escolas vinculadas estão na lei de criação dos institutos federais, então elas podem ser proponentes de propostas, tá? Se a gente caminhar pelo modelo de reitoria, aí tem que ser a reitoria da universidade vinculada e não a diretoria da escola, tá? Se a gente seguir esse modelo. Mas aí depois a gente, o polo por região, tá? A gente vai analisar, haverá uma área específica para cada polo, né? Isso, cada polo vai propor a sua área específica. E aí, assim, fica até algumas as sugestões, né, que a gente vê, assim, que vários professores, o mesmo professor orienta várias competições, né? Geralmente o pessoal da física orienta foguetes, matemática. Talvez esses polos possam ser até um pouquinho mais amplo do que somente uma área, da construção que cada um for propor, né? Depois a gente pode fazer até alguns webinários, né, trazendo algumas experiências. O Ricardo postou aqui, né, da Olimpíada de Programação, parabéns pelo resultado. Vale dar uma olhada. A Nara postou aqui, né, sobre as Olimpíadas Nacionais Femininas de Física, Computação, Matemática e de Química, iniciativa sensacional. Vale muito divulgar. Nara, depois eu já fico o convite para a gente fazer um webinar específico, né? Tive a oportunidade de ver você falando na audiência no Senado sobre a criação do dia e do mês das Olimpíadas. Sensacional, parabéns pelo trabalho, né? Então, é muito importante, né, a gente ter. Aqui o Ângelo, né, já foi respondido. As competições esportivas já têm outras linhas de fomento e devem ter outras linhas de indução. Recursos para participação, né, nas fases, a gente vai considerar isso. Fica aqui novamente o convite para usarem o sistema do IFCE, né, vamos demandar eles, tá? Vão derrubar o site deles, né, de tanta demanda. Dá bastante trabalho para o professor Siqueira aí. Cristina da Fiocruz gostaria de colocar as propostas de nos unirmos aos esforços da rede de institutos federais. Cristina, vamos conversar, né? Dá para sim, né? Porque a gente sabe que tem a escola técnica Joaquim Venâncio, se eu não me engano. A gente pode propor coisas juntas, né? Vamos bater um papo privado para a gente ver como que a gente pode fazer isso de uma forma compartilhada. Acho fundamental. E também aqui é uma sugestão, né? Aqueles polos que já são temáticos e já têm algum outro contato, envolva as instituições parceiras, né, da rede pública, particular, nessas propostas, né, dentro desse escopo das parcerias, tá? Então é importante, isso já faz parte desse transbordamento, né? Leomar, abraço, Leomar, gente. Proposta da reitoria, proposta sair pela reitoria, né? O Charles comentando aqui sobre ser institucional e depois do campus, né? Então, podemos fazer sim.
A questão da região, a gente vai levar em consideração, vamos conversar, né, Ursula, para ver como que isso, a gente pode ver uma forma de fazer isso. Comentário da aluna para ir para a Polônia, 20 mil, é isso mesmo, né? É uma dificuldade. Polo por região, a gente pode pensar. Isso, Charles, o seu entendimento está certo, tá? É um polo olímpico, em campus e o polo olímpico de acesso, tá? Exatamente essa filosofia aí de ser um centro de referência. Pessoal que tem experiências de competições, quiserem mandar para a gente para o nosso e-mail, de regulamentações, de normas, depois a gente, pegando a ideia do Robson, né, a gente pode compilar as melhores práticas, sistematizar isso, disponibilizar em algum lugar, né, para poder facilitar, né, a internalização em cada instituição. A gente vai mandar o link depois para o YouTube da gravação. Paulo complementando, né? Das feiras, né? As feiras têm uma sistemática um pouquinho diferente das Olimpíadas. Inclusive o edital de feiras, o CNPq abriu hoje ou ontem, né? Então quem for pleitear, né? Criação e manutenção de feiras, o edital está aberto. O INCT tem sido um parceiro. Aqui tem algumas discussões a respeito de Olimpíadas ou não. Acho que a gente pode evoluir nessa discussão, entender melhor cada um dos pontos. A Fernanda traz, né, quantos IFs se aglomeram em um polo. A ideia é assim, o polo ele vai existir e vai ter as regras, depois da existência dele, ele vai ter um tempo de constituição, ele vai agregando, né, ele vai ter uma regra de credenciamento igual esse do POTI do INPA, né? Você tem algumas regras, eu quero ser um polo físico, tá? Então, por que esse polo físico precisa ofertar? Eu quero só utilizar o material, é bem mais simples, o material vai ter um acesso aberto de forma mais fácil, tá? Então, assim, agora agregar na proposta, a gente pode pensar como colocar isso no edital para que cada um faça as suas propostas, mas é muito interessante ter mais de um IF. Tá? Aumentar a participação, as discussões sobre o tema. Seletivas internas são uma boa alternativa, a gente tem acompanhado, tem vindo. Então, bom, então a gente tem um compilado aqui de coisas, agora tem bastante trabalho para a gente transcrever isso e traduzir isso na minuta da chamada. A gente acabou alongando um pouquinho do período de 1h30 previsto inicialmente, mas foi muito bom, passou rápido, né? A gente fica com essas sugestões, a gente agradece a participação. Úrsula, quer fazer alguma fala final? Agradecer aí você, Éder, mais uma vez, e a todo mundo, né, que ficou até o final, né, porque eu sei que foram muitas perguntas, né, o tempo foi longo, mas isso mostra, de fato, o interesse que todos vocês têm nessa iniciativa que a gente pretende estender aí para outros editais, outras chamadas, então esse é apenas um primeiro passo, né, para justamente a gente sentir qual é o enfoque, né? Qual é a direção que a gente precisa levar. Então, a reunião foi muito importante por causa disso. Obrigada mais uma vez. Obrigado, Ursula. Obrigado a todos e todas que nos acompanharam, né? A gente vai sempre manter esse diálogo aberto, porque a gente tem muito a aprender, né? E utilizar a expertise que cada um já tem aí, né? Todo esse tempo de atuação e agora tendo esse edital como um catalisador de boas práticas, tá bom? Forte abraço, pessoal, e logo, logo espero que a gente possa lançar a chamada aí e fazer uma outra reunião a respeito, tá bom?
Até mais e fiquem bem. Éder? Oi? Boa tarde, meu nome é Mirella, eu sou do campus IFSP do campus de Bragança Paulista. Eu gostaria de saber onde é que vai estar disponibilizada a reunião, porque tem professores que não puderam estar presentes, que têm interesse total, e eles estavam em aula, e aí se puder disponibilizar em algum local, em algum canal. É isso, obrigada. Todo mundo que se inscreveu naquele link da inscrição para participar recebeu um e-mail ou bloqueando a agenda ou recebeu por e-mail. Eu vou pegar aquela mesma lista, né? Se alguém não se inscreveu, deixa eu pegar o link aqui. Mas pode me cobrar por e-mail, se eu não mandar, provavelmente vai ficar, ele demora um pouquinho para compilar a gravação, eu vou baixar e vou subir no YouTube da Agência de Inovação do Instituto Federal de São Paulo. E aí eu vou mandar o link do YouTube para vocês, que é bem mais leve, né, do que vocês voltarem. Mas se vocês voltarem no link dessa reunião, daqui 1 hora, mais ou menos, ele também já vai gerar o arquivo para vocês e vai ficar relacionado no chat. Mas aí até amanhã, mais ou menos meio-dia, eu mando para vocês esse link novo, tá? Ok, obrigada. A outra pessoa que tinha aberto o microfone, levanta a mão. Então tá bom. Abraço, pessoal, e um bom restante de tarde para vocês. Éder, só depois Abraço você aí para me passa o todos, seu né? e-mail. Obrigada. Você pode colocar só seu e-mail aí para conversar depois com calma? Valeu. Beleza. Até mais, gente. Até a próxima. Aí a gente vai conversando. Beleza, abraço. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.